Fala pessoal, me chamo Márcio Baceto, sou arquiteto de segurança, especialista em soluções de IAM, e eu estou aqui hoje para falar sobre como podemos modelar melhor os riscos, tá? Utilizando ali a SOD baseado em atividades de negócio. E para isso eu trouxe uma apresentação aqui que vai ajudar a gente a entender melhor esses aspectos e a nortear a nossa discussão. Tá? Bom, primeiramente, né, os processos associados aqui ao ciclo de vida de uma identidade, né, eles são conhecidos no mercado como IGA, né, Identity Governance and Administration, né, eles são soluções e processos, né, quando a gente fala aqui em processos, a gente tem toda a parte de engajamento de pessoas, mudança de cultura, né, que ajuda as organizações a gerenciar melhor, né, suas identidades digitais, os acessos, né, para que garanta ali que as pessoas corretas tenham acesso devido no momento devido. Né? E para isso, né, o IGA está organizado em três grandes dimensões. Né? A primeira grande dimensão que nós temos, né, dentro de uma solução de IGA, é a capacidade que a gente tem para prover automação e governança para gerenciamento de ciclo de vida de uma identidade. Né? Através aqui do processo de onboarding, de identidades, de catálogo de perfis de acesso, requisição de acessos e workflow de aprovação, provisionamento e reconciliação aqui de privilégios, né, uma parte tão importante, né, aqui a revisão de acessos, né, as revisões periódicas que são necessárias durante o ciclo de vida de identidade, e toda a parte de relatório, auditoria e compliance. Né. A segunda dimensão, ela trata questões relacionadas a ciclo de vida de perfis. Né? Então, a gente tem toda a parte de modelagem de perfil, pode ser baseado no modelo RBAC, no modelo mais flexível como o ABAC. A gente tem aqui o uso de mineração de perfis, né? E obviamente, toda a parte de revisão e gestão em cima desses perfis. E, por fim, a última dimensão, e no qual a gente vai dar bastante foco aqui durante essa sessão, é o que diz respeito à parte de ciclo de vida de riscos. Né? Então, a gente tem toda a parte que envolve ali a parte de perfil de acesso e ciclo de vida de identidade, mas o foco aqui é na capacidade de análise dos privilégios e desses direitos, né? Relacionados a uma matriz de SOD, né? Através do uso ali de controle de mitigação, análise de indicadores de risco, né? E tudo que viola ou que apresenta algum tipo de violação ou atribuição tóxica, né, de conteúdo ali, de perfis para os nossos usuários. Né? Bom, dito isso, né, falando aqui em tratamento de riscos, né, envolvendo ali perfis, envolvendo usuários, eu já aproveito aqui para deixar uma provocação e até mesmo uma reflexão para todo mundo aqui, né? Como hoje, né, vocês estão lidando ali em relação a violações de acesso e regras de separação de tarefas, né, o famoso SOD, né? Se a resposta foi que isso está sendo tratado, né, em relação aos perfis, né, está diretamente ligado aos perfis, sinto dizer, mas vocês têm um problema, né? Mas esse problema também pode ser uma oportunidade, tá? E é uma oportunidade aqui para repensar a forma como esses perfis estão sendo criados, como o modelo de risco está sendo empregado e como a matriz de SOD está sendo construída, tá? E aqui a gente começa a trazer algumas considerações bem importantes em relação a esse tema. Né? O primeiro delas é, né, se a gente for pensar aqui que uma simples revisão de acesso, né, ou até mesmo uma auditoria, né, ela pode trazer bastante dor de cabeça ali quando a gente utiliza soluções de IGA, né, soluções que são relacionadas ali ao ciclo de vida de uma identidade, que ela não está orientada aos processos de negócio. Né? Por exemplo, aqui a gente pode ter uma pergunta que pode ser difícil de responder, né? Seja feita ali por um auditor ou pela uma pessoa responsável ali pelas questões de conformidade. No nosso exemplo aqui, a gente tem um Risk Officer, né? Que ele acaba perguntando ali para a pessoa responsável pela auditoria interna se, né, se eles estão em conformidade ali com o regulatório, né, no qual a empresa está inserida e como que esses riscos estão sendo gerenciados e mitigados atualmente. Né. Obviamente, o time ele responsável, né, pelos levantamentos dessa informação para a auditoria vai consultar a área de segurança, a área responsável ali pelo controle de acesso, né, e vai fazer, né, uma pergunta bem semelhante. Né? Então, será que a gente consegue garantir que os usuários, né, tenham as permissões apropriadas conforme definido pela política corporativa de acesso, definido conforme a nossa norma de acesso? Né? E, por sua vez,
A área de segurança, a área de controle de acesso, ela vai fazer essa pergunta para o dono ali, para o responsável pela aplicação, para a pessoa responsável ali pelos perfis, né? Será que você pode provar que esses usuários eles têm as permissões adequadas, né? E a resposta que a gente tem, né, aqui no nosso exemplo do responsável, do dono da aplicação é, ó, eu posso dizer quais permissões os usuários possuem, né? Mas não posso dizer se são apropriadas ou não, se são adequadas ou não, né? E aí, ó, a pessoa responsável ali pela área de segurança da informação refaz a pergunta, mas agora buscando o gestor ali, né, o dono do processo, o gestor da área de negócio ali, que acaba aprovando e concedendo os acessos, que teoricamente sabe o que os usuários precisam desempenhar no seu dia a dia, né, ele pergunta, repete a pergunta, né, você pode confirmar se os usuários têm as permissões adequadas? E o retorno, normalmente, quando a gente tem uma solução, né, de gestão de identidade de acesso que não é orientada aos processos de negócio, é uma resposta muito semelhante a essa. Eu até poderia, se eu tivesse mais conhecimento técnico, se eu tivesse conhecimento técnico suficiente para entender todos esses perfis técnicos, toda essa linguagem técnica, esse jargão técnico, né? Porque para mim, né, como uma pessoa de negócio, eu não consigo interpretar esses perfis associados a sistemas, associados a aplicações, como algo que seja fácil, né, que eu consiga fazer alguma correlação para o meu negócio. Né? Então aqui fica bem claro, né, que uma abordagem orientada ao negócio, com uma linguagem mais amigável, seja para auditores, seja para usuários e gestores que não são técnicos, muitas vezes não são técnicos, né, traria muito mais agilidade para responder esse tipo de situação. Né? O uso de uma matriz de SOD baseada em atividade de negócio quebraria facilmente, né, essa cadeia de sofrimento que a gente acabou de ver. Tá? E quando a gente pensa em perfis, né, fica muito claro, né, os perfis eles são muito bons, né, na hora de a gente conceder acesso, na hora de a gente agrupar privilégios, né? Então a gente tem aqui usuários sendo agrupados ali por funções comuns, como perfil de contabilidade, perfil de vendas, né? O grande problema é que muitas vezes esses perfis eles são altamente dinâmicos, né? Eles mudam constantemente e muitas vezes eles se sobrepõem em relação a privilégios, né? A gente pode ter perfis ali que compartilham privilégios. No caso aqui, gerente de vendas, gerente de em um perfil de vendas, eles acabam compartilhando alguns privilégios. Né? E essa natureza dinâmica dos perfis torna extremamente difícil, né? Ou às vezes praticamente impossível a gente identificar riscos e violações de acesso. Né? De fato, essa abordagem não foi feita para esse tipo de metodologia, né? Conforme a gente vai ver aqui a seguir. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente conseguir deixar bem claro, né, o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Então, se a gente for pensar aqui nessa primeira abordagem, né, de uma matriz de SOD, uma matriz de segregação de tarefas, tentando encontrar combinações tóxicas ou violações de acesso com base em perfis, né, a gente começa a ter algumas dificuldades. Né? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui um usuário, né? Um usuário, um exemplo bem típico aqui de SOD, né? O usuário, se ele já tem um perfil, ele não tem, ele não poderia ter acesso a outro perfil. Né? No caso aqui, eu tenho um usuário que ele tem acesso a um perfil A, esse perfil A ele tem uma série aqui de atributos, de objetos aqui dentro, né? E ele não deveria ter acesso aqui ao perfil B. Então, no momento que eu concedo acesso ao perfil B, né, eu tenho aqui uma detecção de violação aqui nas minhas regras de SOD. Né? E aqui tudo bem. Né? Então, estou dizendo que se o usuário tem acesso a esse perfil, né, ao receber acesso a esse perfil aqui, eu estou violando a minha matriz de segregação de tarefas. Né? E aqui uma coisa interessante que a gente observa é a construção desses objetos de autorização aqui. Né? A gente tem permissões que são atribuídas diretamente, né, aos perfis, existem algumas permissões que elas são atribuídas indiretamente, né, e a gente tem uma permissão aqui que ela está sendo compartilhada entre os dois perfis. Né? Essa característica de construção dos perfis é justamente um dos fatores que dificulta a capacidade que a gente tem para identificar violações de acesso. Né? E no próximo exemplo aqui vai ficar bem claro onde que mora o problema. Tá? Quando a gente tem esse tipo de padrão, com subperfis, com perfis diretos ou né, permissões ali indiretas, né, herdados através de outros perfis, a gente chama isso de perfis aninhados, né, ou nested roles. Né. O grande problema desse tipo de construção né, é que a gente leva a uma não detecção das nossas regras de violação de SOD, né, ou um falso positivo. Tá?
Então, aqui no caso, né, a gente pegando o mesmo exemplo anterior, né, aqui o usuário só tem acesso ao perfil A, né, ele não vai ter acesso ao perfil B, então a gente não teria, né, um disparo ali na nossa regra de violação, né. Porém, se a gente analisar aqui com mais calma e a gente olhar o que essas permissões elas fazem, né, a gente observa aqui que a gente tem uma permissão que ela dá o direito para criar uma ordem de pagamento, e a gente tem uma outra permissão que dá o direito de aprovar essa ordem de pagamento, né? E a gente tem um exemplo bem clássico e bem típico de uma violação de SOD, né? Que pode levar a uma fraude no ambiente, né? Isso seria um exemplo de risco não detectado, né? O usuário só tem um perfil, né? Mas dentro desse perfil, o jeito que ele foi construído, eu tenho duas permissões ali que conflitam entre ela, que pode expor o meu ambiente a um risco, né? E como a minha regra ela estava setada só para pegar conflitos entre os perfis A e perfis B, nesse caso aqui eu não tenho uma detecção, né? E como que seria uma maneira para a gente prever ali e cobrir todos os pontos, né? A gente aqui tem um cenário bem pequeno. Nesse exemplo aqui, a gente colocou dois perfis com perfis pai ali, né? Perfis raiz com mais três perfis filhos aqui, né? E as regras de como as regras de violação de SOD, né, nesse exemplo, elas são baseadas em perfis, né, nesse caso seria necessário a criação ali de diversas regras para cobrir todas as combinações possíveis de violação, né? Nesse caso aqui a gente está falando de, né, para dois simples perfis eu precisaria, né, obter ali, precisaria construir 6 regras, né, de combinação ali para prever todas as possíveis, né, cenários de violação que eu tenho, né? Agora imagina isso em um cenário onde eu tenho um cliente que tem 500 perfis. Imagina a complexidade e a manutenção dessas regras, né, que vai crescer exponencialmente, né? Uma vez que eu vou precisar prever, né, todos esses pontos de combinações possíveis, ele pode gerar algum tipo de violação. A revisão necessária que eu vou precisar para manter isso, né, sempre ativo, né, e sempre que houver uma manutenção, uma alteração no perfil, eu vou precisar rever novamente a minha matriz de SOD, né? Então imagina a dificuldade que é para manter isso, e aqui fica bem claro que, né, por esse exemplo, que os perfis eles são muito bons, né, para conceder acesso, para agrupar privilégios, mas quando a gente fala de um modelo sustentável, uma abordagem eficaz para um gerenciamento de risco, uma matriz SOD, né, os perfis eles não atendem esse critério, né? Felizmente, a gente tem outra maneira para modelar e construir esses perfis, né? E aqui a gente tem uma série aqui de aspectos bem mais inteligentes para o nosso negócio, né? A primeira delas é uma abordagem orientada ao negócio, né? Então, utilizando um mapeamento de atividades de negócio, atividades de processo de negócio, que tenha uma linguagem que seja mais amigável para auditores, para usuário, para gestores, né? Isso vai me permitir que eu facilmente eu consiga tomar uma decisão em relação à forma como eu solicito esse acesso, se eu devo aprovar ou não esse acesso, como que eu devo revisar se eu vou manter esse acesso ou não, né? E até uma adequação, né, em relação a esses acessos, né? Isso tudo expressada numa linguagem muito mais amigável aos negócios, que a gente acaba chamando de atividades de negócio, né? Então, se a gente for pensar aqui pela perspectiva dos auditores, né, eles não estão muito preocupados em relação a quais são os perfis ou o que esses perfis fazem, né? Os auditores ali eles estão preocupados em quais são as atividades de negócio, né, e quais são as atividades que criam algum direito que esses usuários podem executar dentro do ambiente, como por exemplo aqui atividades relacionadas a criar registro de venda, a criar pedidos de compra, a ver contas a pagar ou atualizar folha de pagamento, né? Essas atividades de negócio elas podem ser mapeadas, né, com a ajuda de uma consultoria especializada, né, e também através de um framework de mercado que é conhecido como a PQC, né? Esse modelo da PQC, esse framework da PQC, ele traz uma série de atividades de negócio já mapeado por indústria, né, que traz aí uma aceleração, né, um método de aceleração bem significativo nesse processo de mapeamento. Tá? Esse modelo criado pela PQC, né, ela traz ali que a gente chama de taxonomia de atividades de negócio, né, com todo o detalhamento de processos, subprocessos e atividades específicas para hoje estar em 19 tipos de segmento e tipos de indústria. Então a gente tem
finanças, telco, saúde, varejo, né? Tem uma série de indústria automotiva, a gente tem uma série de indústrias que são cobertas e são atividades de negócio relevantes para a gente poder acelerar o nosso processo de mapeamento. Né? Então, baseado nessa taxonomia de atividade de negócio, né, a gente vai permitir que ali as pessoas que são os responsáveis ou os donos das aplicações, os donos desse perfis, eles entendam de maneira mais fácil, né, qual que é a relação entre as permissões ali de TI, né, e as atividades de negócio, de forma que eu consiga criar esse mapeamento de atividades de negócio entre perfis, né, permissões ali de TI e o mundo de negócio. Né? Essa é a proposta por trás dessa abordagem. Né? Isso vai me trazer uma capacidade para traduzir o famoso jargão técnico de TI num contexto que seja mais relevante para os negócios, e que é absolutamente crítico hoje em dia, né? Novamente, né, para tomada de decisão, para tornar mais fácil ali a relação dos usuários, a relação entre as áreas de negócio, para entender permissões, entender direito, melhorar a gestão dos nossos riscos, melhorar a construção e eficácia da nossa matriz de SOD, com mais agilidade e mais visibilidade, principalmente em relação às auditorias. Né? Se a gente voltar aos nossos exemplos aqui, mas agora com uma abordagem de SOD baseado em atividades de negócio, né, utilizando um cenário muito parecido, né, a gente vê aqui o nosso usuário, né, o nosso exemplo aqui, né, tendo acesso ao mesmo perfil, né, nosso perfil A, né, só que dessa vez a nossa abordagem ela não considera os perfis como critério de detecção de violações. Né, uma vez que essas regras de SOD elas estão sendo criadas em cima daquele mapeamento de atividades de negócio, né, conforme destacado aqui por essas setinhas aqui laranjas, né, meio alaranjadinhas aqui. Né? Então, nesse caso, independente de quais são os perfis que esse usuário tem acesso, né, a regra de violação de SOD, ela vai ser acionada, vai ser detectada com base em atividades de negócio conflitantes aqui, conforme descrito nessas setinhas laranja. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma combinação, um exemplo bem típico de combinação tóxica. Né? Algumas permissões aqui, elas são mapeadas em atividades de negócio que permite que o usuário, né, crie, né, e aprove. Pode ser criar uma ordem de pagamento, criar uma ordem de reembolso, criar uma ordem de vendas e fazer aprovação em cima dessa ordem. Né? Graças à taxonomia aqui que a gente tem baseada em atividades de negócio, né, a gente consegue detectar, né, essa violação e a gente consegue também ter uma gestão extremamente facilitada dessas regras. Né? Se a gente for pensar aqui, né, como essas regras elas estão estruturadas, elas estão organizadas, né, nessa estrutura baseada nessa taxonomia, né, com apenas uma regra de SOD que estava prevista aqui para identificar esse tipo de violação, né, entre criar e aprovar, né, foi possível prever outros nove tipos de possíveis combinações tóxicas ou conflitantes, né, que são automaticamente detectadas dentro desse modelo. E acaba contribuindo ali para uma melhor gestão, né, dos meus riscos, ao contrário do que eu tinha anteriormente. Né? Anteriormente, manualmente, eu tinha que, naquele modelo de SOD baseado em perfis, manualmente eu tinha que prever todas as possíveis violações. Aqui não. Né? Como eu tenho um modelo estruturado e organizado de regras, basta eu ter poucas regras de SOD que eu consigo prever todos os modelos de detecção em cima desse SOD. Tá? Então, aqui a gente tem uma eficiência extremamente relevante no ambiente dos nossos clientes. Tá? E para a gente entender como que isso funciona hoje numa abordagem real, né, eu trouxe aqui um estudo de casos de uma empresa de energia, europeia, né, um caso real aqui que foi feito pelo nosso time de consultoria, né, que no levantamento ali de processos, né, foram definidas ali 300 atividades de negócio e 280 conflitos de SOD, ou seja, 280 regras ali de SOD. Né? Se a gente for olhar ali da perspectiva de TI, né, foram levantadas 193 aplicações, 27 mil perfis e aplicações, e dentre essas aplicações relevantes ali por escopo de SOD, 89 aplicações e 19 mil perfis, né, que foram realmente relevantes para a gente poder construir as regras de SOD. Né? Utilizando o framework da PQC, né, foram mapeadas 10.500 permissões ali
em atividades de negócio. Agora vem um dado bem legal, né? Toda essa combinação, né, entre atividade de negócio, perfis, né, que gerou essas 280 regras, né, de SOD, elas serviram, né, elas tiveram a capacidade, né, para criar mais de 3 milhões de pontos de combinações de conflitos. Né? Então, eu criei 280 regras e eu cobri, né, 3.517.238 pontos de conflito ou combinações tóxicas dentro do meio ambiente. Essa foi a capacidade que eu tive utilizando essa abordagem, né, de atividade de negócio. Né? E o mais legal, né, que além de ter, né, um pouco esforço, né, ter um resultado extremamente satisfatório, né, e uma abrangência de cobertura absurda, né, Uh, isso independe dos meus perfis, né? Então, mesmo esse cliente ele alterando perfis, ele sofrendo mudanças ali nos perfis, eu não quebro, né, a estrutura, não quebro a lógica da minha matriz de SOD. Né? Isso acaba facilitando e muito, né, a minha capacidade de gestão e manutenção da minha matriz de SOD. Tá? Esse aqui é um exemplo extremamente relevante de como essa abordagem é eficiente para a gente tratar ali com os nossos clientes ou dentro do nosso próprio ambiente. Tá? Né? E aqui para finalizar, né, tudo que eu falei até agora, tudo que eu mostrei, né, eu trouxe aqui uma pequena comparação, né, entre as duas abordagens, né, destacando aqui benefícios, né, que a gente tem quando a gente fala de um SOD baseado em atividade de negócio, como, por exemplo, a velocidade que as empresas, né, tanto a gente, né, do lado de consultoria, como as próprias empresas já têm para começar a colher e verificar resultados, né, os famosos quick wins. Né? Então, rapidamente, as organizações elas podem começar a modelar a sua matriz de riscos independente dos perfis e já mostrar valor para a companhia, para o board, para os sponsors desse projeto. Né? A gente tem uma eficiência em relação a esse modelo, né? Já que as estruturas ali de perfis elas não quebram a nossa estrutura, né? A gente consegue manter uma independência entre as duas relações, né? Traz uma abordagem extremamente fácil, uma linguagem fácil, linguagem orientada ao negócio, que é mais fácil de ser entendida pelos usuários, pelos gestores, pelos auditores, né? E consequentemente diminui meus custos ali de retrabalho, custo de auditoria, né? Mitiga o meu erro entre o usuário solicitar o que não deveria, e eu por desconhecimento, né, também aprovar o que não deveria ser aprovado, né? E quando a gente compara isso com as SODs, né, com as matrizes de SOD, o meu modelo de risco baseado em perfis, né, eu tenho um cenário bem oposto, né? Então, a gente tem aqui o caos, né, se torna um ambiente bem gerenciável, né, já que todas as combinações que a gente precisa considerar, que a gente precisa imaginar ali para compor e cobrir todas as possíveis combinações, né, elas tornam o ambiente extremamente complexo, né, é, ao contrário do que a gente tem, da eficiência que a gente tem do modelo de SLD baseado em atividade de negócio, aqui a gente tem um modelo extremamente ineficiente, porque ele é um modelo muito vivo, muito dinâmico. A gente precisa realmente colocar muito esforço e muito empenho para garantir, né, que essas regras elas se mantenham eficazes, né, se mantenham com a capacidade de detecção relevante, que eu consiga cobrir, diminuir meus falsos negativos ali, né, em relação a uma violação que não foi detectada, né? E acaba sendo bem confuso, né? Primeiro porque a gente está utilizando um perfil que está atrelado à TI, que não é uma linguagem muito fácil, às vezes eu não consigo entender o que aquele perfil significa, qual que é a atividade que o usuário consegue fazer se ele tiver acesso àquele perfil, isso vai me prejudicar na hora do usuário solicitar acesso, isso vai me prejudicar no momento que o usuário, com um gestor, alguém precisa fazer a aprovação desse acesso, e com certeza no momento de auditoria isso vai me dar muito trabalho, vai me tomar muito tempo, e vai me gerar muitos custos, né? Sem contar de toda a exposição de risco que isso gera, né? Então é isso, gente. Foi uma apresentação aqui, um bate-papo bem direto, bem legal, para vocês entenderem aqui os benefícios, né, desse tipo de abordagem. Eu agradeço bastante aqui a presença de todo mundo, né? Meus dados aqui ficaram na apresentação, se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Espero que seja um conteúdo relevante para vocês e que vocês consigam, nos seus clientes, dentro do seu ambiente, né, que vocês trabalham hoje, impor esse tipo de metodologia, porque com certeza vocês vão colher bastante frutos aí. E é isso, gente. Obrigadão.